duas coisas que me preocupam, e eu vou fazer aqui para encerrar. Um projeto de lei do Executivo que é uma repaginação do PL da censura de novo. O Executivo passou já pela CGU, Controladoria Geral da União, pela AGU, veio do Ministério da Justiça, né, do Lewandowski, essa porcaria, e eles parecem que vão entrar com tudo já no começo do ano legislativo para tentar de sopetão, no meio de toda a bagunça das discussões de mesa, etc., enfiar esse projeto goela abaixo. E a segunda questão, você sabe, né, minha pauta prioritária, é o impeachment do Alexandre de Moraes. E existe algum bastidor, alguma questão relevante sobre o trâmite dos cancelamentos dos vistos de ministros do Supremo e de agentes da Polícia Federal e de delegados e do PGR também, se for o caso, todo mundo que participa desse regime totalitário que foi instaurado no Brasil pelo Supremo, existe algum trâmite e existe alguma janela de oportunidade que você vislumbra possível nos próximos 6 meses? Porque se a resposta for positiva ou no próximo ano, eu acho que é dever nosso manter essa discussão aberta, viva e nas ruas também. Com certeza, Marco Antônio, a gente tem que manter essa chama acesa. Mas eu vou ser bem sincero, eu acho praticamente impossível, né, você colocar adiante um impeachment de ministro do STF com a atual conjuntura que a gente tem no Senado. Tá? Eu não creio que o Alcolumbre vá ter um posicionamento tão diferente do Rodrigo Pacheco nesse sentido. Só que isso não nos impede, como você bem falou, de fazer pressão. Porque a gente tem que saber, calma aí, a gente vai voltar para renovar 2/3 do Senado em 2026. Vai ter muita gente concorrendo à reeleição. A gente tem que saber se esse candidato à reeleição, se ele acha que a Débora, que é a mãe de 2 filhos, está condenada a 14, 15 anos de cadeia lá na Papuda, se a Iracina Gache, de 71 anos, que está condenada a 14 anos de cadeia lá na Papuda, se esse senador acha que elas são realmente terroristas ou não. Porque se ele acha que essas mulheres não são terroristas, eles têm que se posicionar a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Porque abuso de poder é margem, né, para impeachment de ministro do STF. Então esse debate ele tem que estar certamente aceso. E as atrocidades jurídicas feitas pelo Alexandre de Moraes, essa perseguição para esmagar a direita, para tentar fazer com que a gente volte aos tempos em que existia PT versus PSDB, e a maioria dos brasileiros achava que isso daí era oposição em situação, isso daí chega assim nos Estados Unidos. Vocês acabaram de ver quando o presidente Trump mandou 2 aviões com deportados colombianos para a Colômbia e o Petro não aceitou, o presidente da Colômbia não aceitou, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, que faz parte do Foro de São Paulo e apoia o Maduro na Venezuela também, né, igual o Lula aqui. O que o Trump fez? Ele decretou várias sanções, dentre elas quais? A perda do visto, não só do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, mas para todos os membros da sua família e membros do governo. Então, o Trump deu uma sinalização clara de que, onde houver conflito com os Estados Unidos, poderá haver sim a revogação de vistos. E o Trump está se lixando se é presidente, se é ministro do STF, se é deputado, se é senador, se é jornalista. Ele não está nem aí para isso. Ele está querendo o quê? Colocar o interesse do americano em primeiro lugar. Se você for desafiar ele, esteja bem preparado, porque a borduna vai ser forte. Né? Além das sanções, tarifa de 25% de imposto dos produtos colombianos que cheguem nos Estados Unidos, aumentando para 50% na semana seguinte. E isso daí surtiu efeito imediato. Não durou nem 1 hora para o Gustavo Petro dizer que estava usando o próprio avião dele, foi a saída honrosa que ele encontrou, né? O próprio avião da Colômbia para ir pegar os colombianos lá nos Estados Unidos. Então esse jogo é verdadeiro. Eu acredito que, como o Trump e o Elon Musk já disseram, é bandeira deles, é realização de vida combater a censura. Nós já vimos o posicionamento do Elon Musk mesmo antes do Trump ser presidente. Então, ainda que os Estados Unidos não façam nada especificamente voltado para o Brasil, existe sim uma forte chance de haver um confronto natural entre o governo Trump e as autoridades brasileiras. E aí, quando é Alexandre de Moraes, Lula, ou Gleisi Hoffmann, ou Paulo Teixeira, ou Haddad, pouco importa. Lá nos Estados Unidos, a mensagem que chega é: o Brasil está se contrapondo ao governo dos Estados Unidos. E aí,
Com certeza, né? Perder visto, aumento de tarifas, dentre outras sanções, todas essas possibilidades estão em cima da mesa, como o Trump acabou de fazer com a Colômbia. E finalizo com a nomeação de Marco Rubio, senador Marco Rubio, que agora é secretário de Estado. É o equivalente ao nosso chanceler, né? Aqui do Brasil, ministro das Relações Exteriores. Com a sua nomeação, como ele é descendente de cubanos, e a deputada federal Maria Elvira Salazar também é descendente de cubanos, eles têm uma afinidade e uma convergência de ideias muito próximas. A Maria Elvira Salazar, ela foi quem capitaneou, né, a assinatura de outros parlamentares, oficiando Anthony Blinken, então secretário de Estado, pela perda dos 11 vistos americanos, dos 11 ministros do STF. Vocês provavelmente lembram disso. Só que agora ela não vai peticionar para o Anthony Blinken, secretário de Estado. Ela vai peticionar para o Marco Rubio, secretário de Estado. Então, olha como é que a mudança das peças traz, né, a possibilidade real de mudança. Eu não estou aqui nem fazendo mérito, tá, sobre perda de visto de ministros, etc., porque eu acho que ali tem um problema principal que se chama Alexandre de Moraes. O cara que falou que tem que me prender, né? Ou mesmo que a todo momento ameaça o Cid para o Cid mudar as versões da delação dele. Já foram mais de 10 delações diferentes para a Polícia Federal e uma para o próprio Alexandre de Moraes. Mas a conjuntura mundial ela está mudando e provavelmente vai vir ainda muita pressão de fora para o Brasil.